Olá, estamos em mais um vídeo do canal. Hoje estarei falando acerca do profeta Zacarias, que dentre os profetas menores é muito utilizado lá nos evangelhos acerca de profecias messiânicas. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Introdução. Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos os que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança, mediante ao sincero arrependimento. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Isso aqui é muito importante. Nem todos os judeus retornaram do cativeiro. Muitos permaneceram na Babilônia e formaram uma importante comunidade que posteriormente, inclusive, foi responsável pela elaboração do chamado Talmud Babilônia. Zacarias aparece mencionado em Esdras 5:1 e 6:14, junto com Ageu. É importante entender essa ação conjunta de Ageu e Zacarias, como está lá em Esdras, como um dos principais artífices da reconstrução do templo. As datas de seu livro coincidem com esse dado. Pouco sabemos a respeito desse profeta. Lá no capítulo 1, versículos 1 e 7, se nos diz que era filho de Baraquias e neto de Ado. No entanto, lá em Esdras 5:1 e 6:14, se afirma que era filho de Ado, ou Ido, conforme outras traduções. O que nós entendemos? Lembrando que, quando se fala que ele era filho de Ado, não entra em contradição com o fato de ele ser neto de Ado, porque a palavra filho serve para neto, bisneto e assim por diante. Quanto à sua idade no momento da vocação, os que o identificam com um jovem que aparece em 2:8 afirmam que ele era um rapaz, mas não existe motivo para essa identificação. O texto sugere antes o contrário. Então, lá em 2:4, conforme está na Almeida, e que corresponde ao versículo 8 no texto massorético, ou seja, no texto hebraico. Ele diz: corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. De acordo com Rudolf, o profeta já não vivia quando se consagrou o templo, lá em fevereiro de 515 a.C., mas tampouco nos atreveríamos a assegurá-lo. A única coisa provável é que sua atividade profética tenha terminado em dezembro de 518 a.C. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Em data posterior, quando Joiaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô, como chefe daquela família ou clã sacerdotal, como está lá em Neemias 12. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o avô, pelo que nós inferimos lá no primeiro capítulo de Zacarias, nos versículos 1 e 7. Comparando a mensagem de Zacarias com a de Ageu, isso é muito importante, para que se observe melhor a peculiaridade de cada profeta, já que, aparentemente, os dois estariam falando dos mesmos assuntos. Mas os dois grandes temas que preocupam Ageu, a saber, a reconstrução do templo e a restauração do Estado ou do povo, aparecem também em Zacarias, embora invertendo sua importância. Enquanto Ageu centra sua atenção no primeiro, ou seja,
na reconstrução do templo, isso fica notório durante todo o livro, e só concede um breve apêndice ao segundo. Zacarias fará o contrário. Ele centra na reconstrução do Estado, ou, melhor dizendo, do povo. 1.2. A mensagem do profeta. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo, e os capítulos restantes, 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos. Isso porque, com temáticas aparentemente diferentes, os 8 primeiros capítulos são creditados ao profeta Zacarias, que é filho de Baraquias, enquanto que do 9 ao 14, eles são creditados a um outro profeta, que talvez seja discípulo de Zacarias, e que muitos chamam então de Deutero Zacarias. Isso porque parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. As mensagens contidas nos capítulos 1 a 8 abrangem as datas de 520 a 518 a.C. Já as mensagens que se estendem do capítulo 9 a 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C. Devem ter sido escritas nos últimos anos de Zacarias. Desconhecemos a duração do ministério de Zacarias, mas seu livro contém 3 notações de tempo. Tanto o ministério de Zacarias quanto o de Ageu foi de estimular o restante que voltou para reconstruir o templo e nutrir a esperança de vitória sobre todo e qualquer inimigo. Na verdade, entre os estudiosos, considera-se então Zacarias do 1 ao 8 como o proto-Zacarias, enquanto Zacarias do 9 ao 14 é acreditado a outro profeta, Deutero Zacarias, como nós já dissemos, possivelmente discípulo. E outros ainda dividiam, hoje não se faz mais tanto isso, mas outros ainda dividiam do 9 ao 11 como Deutero Zacarias e do 12 ao 14 como Trito Zacarias. Subtópico 1.3, convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. A mensagem de Zacarias começa com um chamado à conversão. Ageu dizia que Deus estava irritado com os judeus porque não reconstruíam o templo. Já Zacarias diz que Deus está irritado com os judeus porque não se convertem de sua má conduta e de suas más ações, porque não ouvem nem lhe obedecem. Então, observe, enquanto Ageu está muito mais preocupado com a reconstrução do templo, já Zacarias está preocupado com a reconstrução da vida espiritual de cada judeu. Ageu se baseia na ideia cananeia de que Deus não enviará chuva enquanto não tiver seu palácio. Já Zacarias se baseia nos antigos profetas que convidavam a conversão. Ageu põe em primeiro plano o culto e não diz nenhuma palavra sobre a ética. Zacarias põe a ênfase na ética e, no primeiro momento, não diz nada sobre o culto. Tópico 2. As palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo, palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. 2.1. O jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os jejuns no 5º e no 7º mês, como são descritos lá em Zacarias 7, lembravam, respectivamente, a destruição do templo, como está lá em 2 Reis
25, e o assassinato de Gedalias, ou Godolias em outras traduções. Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas, não haviam sido ordenados por Deus, e o objetivo era uma justiça baseada em obras de auto-retidão. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens, alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência à sua palavra. Por isso, praticavam o jejum e a penitência, em sinal de tristeza e arrependimento, entre aspas, mediante alguma situação. O Antigo Testamento contém numerosas declarações afirmando o desejo do Senhor de receber sacrifícios que seu povo oferecia de um coração adorável. Zacarias não apoiou nem condenou a prática do jejum. Ele está apenas criticando o uso vazio do jejum. O povo não obteve uma resposta simples à sua pergunta original sobre o jejum. A resposta que o Senhor lhes deu exigiu profunda introspecção espiritual para obter a resposta apropriada. No ponto dos desejos de Deus em relação ao jejum de seu povo, Zacarias confiou fortemente nas profecias anteriores de Isaías. O profeta Isaías declarou explicitamente que jejuar sem retidão e justiça não traz prazer ao Senhor. Isso nós encontramos tanto lá no início do livro, quanto lá no capítulo 58. Então, aqui Zacarias tem esse ponto de contato com o profeta Isaías. Essas passagens isaiânicas são paralelas aos temas de Zacarias 7, muito de perto, servindo como um fundamento teológico para o ensino de Zacarias. 2.2 A causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso, que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido, do qual descenderia o Messias. Mas se tornaram desprezados, insignificantes e estavam em sua pátria por permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional, no entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequências das más escolhas que fizeram. A restauração de Jerusalém é central aos capítulos 1 ao 8, para entender depois a diferença em relação aos restantes capítulos. Ao declarar a profunda ligação emocional com a cidade, o Senhor promete restaurar-lhe a prosperidade, tomará residência uma vez mais em Sião e sobrenaturalmente a protegerá. O foco da cidade restaurada será a habitação de Deus, o templo reconstruído. Esses residentes da cidade, que ainda estão no exílio, voltarão em grandes levas. 2.3 Visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Elas dizem respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado, o povo restaurado e a soberania divina. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como nós vemos, por exemplo, em Mateus 21. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Os autores dos evangelhos fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Como já observado, Zacarias 9 a 14 amplia a visão escatológica dos capítulos 1 ao 8 em muitas formas. Não que os 8 primeiros capítulos tenham uma abordagem escatológica, mas ela estará muito mais salientada aqui nos capítulos de 9 ao 14. Em particular, a visão geralmente otimista dos primeiros capítulos, suavizada até certo ponto como o tema da purificação, cuja apresentação breve consta em Zacarias 3:9 e 5, do 1 ao 4, é desenvolvida mais completamente nos últimos capítulos. O profeta previu uma crise na comunidade pós-exílica, precipitada quando o povo rejeitou a liderança de Deus. Por meio de uma alegoria longa, Zacarias escreveu esta rejeição e suas consequências negativas. Primeiro,
O Senhor comissionou o profeta para ser pastor sobre o rebanho de Israel. O profeta apanhou 2 varas, simbolizando o favor de Deus para com a nação, na forma de relações pacíficas com os povos circunvizinhos, como está lá em Zacarias 11:10, e a reunião dos reinos do norte e do sul, Zacarias 11:14. Há sempre essa expectativa depois do exílio, que possa acontecer essa reunificação dos reinos do norte e do sul. Tópico 3, Zacarias para hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. 3.1. Olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Nota, então, essa ênfase do capítulo 1 ao 6, uma ênfase maciça no arrependimento, e depois, nos capítulos 7 a 8, a necessidade de chamar novamente para a obediência. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias, ou, como alguns preferem entender, o que seria o Deutero Zacarias, já que esse poderia ter pego esse período grego, não o Zacarias, filho de Baraquias. Esse período de incertezas trouxe novas profecias. Constantemente, o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. A visão escatológica de Zacarias culmina com o estabelecimento do governo de Deus, como está lá em Zacarias 14:9, desde a capital Jerusalém, como está no versículo 16. Esse reinado trará bênçãos agrícolas para a terra prometida. Usando a imagem também encontrada em Ezequiel e Joel, o profeta previu correntes perenes de água, as águas vivas, fluindo de Jerusalém como símbolo da fertilidade renovada da terra. A abundância de grãos e vinho novo, como também a presença de jovens robustos e moças esbeltas, serão sinais claros das bênçãos de Deus, como está lá em Zacarias 9:17. 3.2 Reconstruir vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso, o profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso, Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhes que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústias, perplexidades e aflições. No capítulo 8, vemos o amor de Adonai pelo seu povo prevalecer. O Senhor afirma que não muda e que suas promessas ao seu povo hão de se cumprir. Zacarias apresenta minuciosamente a prosperidade que Israel irá provar. O Senhor voltará a habitar com o seu povo escolhido. 3.3 Realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio na Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e a dedicação de todos. Aqui é importante salientar isso. Como esses profetas, tanto Ageu quanto Zacarias, eles enfatizam nessa questão da reconstrução. E aqui enfatiza-se a necessidade da reconstrução da vida espiritual. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de a tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito,
Cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho, mas não bastava ter habilidade. Era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. Conclusão: há mensagens maravilhosas no livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que o buscam com sinceridade de coração, arrependidos de seus pecados. E aqui, mais uma vez, eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante todo esse estudo.